Bom, eu acho que é uma questão de bom senso, inclusive, se adiar a votação do Código Florestal, porque não há acordo entre o relator, o governo, a bancada do PT e a bancada ruralista. Então eles passaram o dia de hoje negociando e não há acordo, a sessão está suspensa e cada dia surge uma novidade que explica por que essa mudança tem um imenso impacto social, econômico, ambiental e não pode ser discutido à ligeira, é uma irresponsabilidade isso. Por isso, nós estamos nos prevenindo e entendendo o seguinte: se for aprovado esse relatório aqui na Câmara dos Deputados e no Senado, o PSOL entrará com uma ação direta de inconstitucionalidade para cancelar esta proposta, baseada no princípio do não retrocesso da legislação brasileira ambiental. Deputado Ivan Valente, nos últimos dias, o próprio relator, o deputado Aldo Rebelo, e também líderes da base governista diziam que havia 98% já de acordo para a votação do Código Florestal, que 98% do texto estaria acordado. Hoje a gente vê toda essa movimentação, enfim, o que aconteceu? Havia ou não havia acordo? Ou simplesmente o acordo não foi cumprido? O problema é que o acordo, quando se diz um texto que tem 70 artigos, mas tem questões essenciais não resolvidas, como é o caso da anistia ao desmatamento, como é o caso da questão da reserva legal para 4 modos que desmata 70 milhões de hectares, como é o caso das APPs, são as questões centrais. Então nós podemos ter a flexibilização da legislação para os municípios e os estados. Essas 4 questões, por exemplo, para mim representam 90% do que interessa no texto para valer. Então não há acordo sobre o principal e não sobre o 98% do secundário, e a questão está se demonstrando agora tão polêmica que precisa de um aprofundamento muito maior aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Ivan Valente, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Câmara hoje. Além dessa ação do pessoal, vale lembrar também, agora há pouco, a assessoria de comunicação do Partido Verde distribuiu essa nota aqui, em que diz que o partido entrou com um pedido de um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal contra a realização da votação do Código Florestal. As argumentações do PV são baseadas, em primeiro lugar, que a votação contraria uma decisão já tomada na época da presidência do deputado Michel Temer, que estabelece que não poderia ser votado em sessão extraordinária um projeto de lei que poderia ser tratado por medida provisória. Isso porque várias medidas provisórias estão trancando a pauta. São 10 medidas provisórias só trancando no mesmo dia. Uma delas é a 521, que já foi discutida agora. O outro argumento é sobre o questionamento que o PV levanta sobre a impossibilidade de se alterar uma medida provisória editada antes de 11 de setembro de 2001 para projeto de lei. Isso porque o Código Florestal e outras legislações que existem, lei de crimes ambientais, por exemplo, são anteriores a esse período. Ariadne.